Que a paz, o amor do Cristo, seja a nossa presença no encontro da noite de hoje. Jesus seja a nossa companhia, porque toda inspiração vem de Deus através de Jesus e dos nossos benfeitores. Que eles possam estar nos inspirando e nos conduzindo nesse processo de estarmos refletindo por questões, às vezes, de bastante profundidade e que trata, de muitas vezes, de resgate mesmo no entendimento e libertação de nossas almas. Sejamos, então, assim, agraciados, com essa oportunidade, possamos tirar o melhor proveito, possível, porque as dificuldades, às vezes, se apresentam em horas que para nós seria improváveis e precisamos estarmos atentos, para estar aceitando, e entendendo as chamadas, que chamamos, às vezes nós apelidamos de desafios, mas são sempre oportunidades de renovação. Jesus com todos, sejam todos bem-vindos e que permaneçamos em muita paz, saúde e paz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, prosseguindo o estudo que estamos fazendo, da parte segunda, do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, da segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E hoje nós vamos abordar o mundo normal e primitivo. Prosseguindo, Mundo normal e primitivo. A questão 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Kardec, perguntando aos nossos benfeitores espirituais. E a resposta, sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E na questão 85, Kardec volta a perguntar aos benfeitores: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a resposta de Kardec, dos benfeitores a Kardec, é a seguinte: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Sobreviver a tudo. E vamos à questão 86, onde Kardec continua nessa batida. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E os benfeitores respondem: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E na questão 87, Kardec pergunta ainda aos benfeitores: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita, limitada, no espaço? Ou delimitada, E os benfeitores respondem: estão por toda parte. Povoa infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, de comum, ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Deus atuando através dos espíritos. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então existe, uma hierarquia e uma limitação de acordo com o adiantamento, segundo os nossos benfeitores
nos orienta. E ainda Kardec vai nos ensinando através da questão da forma ubiquidária dos espíritos. É um item, né, dessa parte segunda. Forma e ubiquidade dos espíritos. Quando a gente escuta, né, essa palavra, ubiquidade, a gente fica assim, sem saber perfeitamente o que é. Mas vamos ver o que os benfeitores nos orientam. Na questão 88, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? É a pergunta que Kardec faz, né? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Etérea, éter, etérea, né? E a subquestão A nos remete ao seguinte: essa chama ou centelha tem cor? E os benfeitores nos orientam através de Kardec. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. E continua os nossos benfeitores através de Kardec. Representa-se de comum ou ordinário os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria, né, um símbolo, né, que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. E Kardec ainda pergunta aos benfeitores, para dar respaldo que estamos estudando, na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E a subquestão A, na questão 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Está perguntando ainda, né? E vamos lá, o que é que dizem os nossos benfeitores na resposta da subquestão A da pergunta 89. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. A gente confunde, né? Alma, atributo, alma. Às vezes a gente confunde, mas literalmente, né, é a alma que pensa. Mas vamos adiante. E na questão 90 ainda, reforçando o que já foi dito, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? É uma pergunta bastante sutil, né, de Kardec. E a resposta dos benfeitores é: dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada, né? A gente está estudando, né, a questão de quanto mais materializado, né, mais sente. Quanto menos materializado, é como um átomo, né? A velocidade o transporte é muito menos percebido, né? Não se marca muito como a gente às vezes marca nos nossos transportes. Mas deixemos isso para outro momento. Na questão 91, Kardec pergunta ainda dos benfeitores:
a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Né? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Mas na questão 92, vamos ver o que Kardec pergunta aos benfeitores. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E a resposta dos benfeitores espirituais a Kardec: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para os diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. E os benfeitores da pergunta: vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Bem objetiva a resposta. E vamos então à subquestão A. E é mais ou menos aquilo que já estava, mexendo aqui conosco também. Todos os espíritos irradiam com igual força? O que vocês acham? Vamos ver a resposta, né? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou, ainda, o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Bem claro, né? Então, nós estamos percebendo com Kardec, nessas questões, no início, do nosso estudo, as possibilidades que temos de estarmos percebendo como os espíritos atuam. Quem são esses espíritos? Nós também somos esses espíritos. Nós também nos comunicamos para vários pontos hoje em dia, com até internet, A gente está comunicando de um ponto e está sendo percebido em vários outros pontos. Da mesma forma, quem tem um celular, não é verdade? Ele está se comunicando com um número só que ele tem, um número próprio, ele se comunica com o mundo inteiro. Ele não precisa se fracionar. É claro que ele se comunica através das ondas artesianas, o que nos leva a pensar o quê? Como os espíritos se comunicam, por ondas. É claro que frequência é diferente, mas com o mesmo objetivo. Então a gente consegue perceber que nós também irradiamos. Nós, a partir de um ponto, nós temos visto esses trabalhos de live interativos, onde o mestre ou o palestrante, o orador, o professor, ele está num ponto comunicando, interagindo-se ao mesmo tempo com todo o planeta hoje em dia, graças a esses veículos aqui que temos agora
Já ainda não chegamos, né, numa velocidade que dizem que está chegando aqui mais rápida ainda, né? Mas nós já comunicamos, já entender um pouquinho essa ubiquidade em nós mesmos. E nos levam a outra questão. Vocês perceberam? A questão da oração, né? Exatamente. O fluido cósmico universal leva o nosso pensamento aos nossos mestres, aos nossos amores, a Jesus e a Deus. Então, nós irradiamos no momento da prece, pela emancipação, parcial que seja, da alma e entramos em conexão, ou em conexões, né, com essas entidades que estão, né, nos assistindo, nos orientando, nos tutelando, né? Porque o programa é de cima para nós. Existe uma hierarquia, mas nós também temos a possibilidade de nos espiritualizar. E o momento da oração é esse momento que nós nos espiritualizamos, nos aproximando dos nossos mestres e senhores e conversamos com Jesus, com Deus, nosso Pai, e através dos nossos benfeitores que fazem essas interconexões e nos leva de um determinado ponto irradiando, como aqui agora fazemos, agradecendo a Deus, a Jesus, né? Os nossos guias espirituais, o nosso anjo guardião, né? Os nossos mentores que nos assistem nas nossas atividades, porque eles é que são, né, realmente os que estão mais ligados a Deus para nos orientar na evolução, na oração, nos pedidos, né? Então que nesse momento Jesus nos envolva e nos abençoe para que nós possamos, nesses momentos de reflexão, de transportar, né, de desdobrar, de nos emancipar e de evocar, né, através da prece, consigamos a paz, né, nesse momento de crise, de coronavírus, né, das questões até bastante que mexe com o sentimento de nós que estamos aqui num planeta de expiação e provas, não ficamos, né, de forma nenhuma isolados do nosso Pai, dos nossos mestres, até por esses mecanismos que Kardec vem nos auxiliar a entender. Então, muito obrigado. Jesus com todos. Saúde e paz. E muito obrigado por mais essa gotinha, né, do Livro dos Espíritos, nas questões, né, que nós escolhemos hoje para dar prosseguimento. Saúde e paz. Muito obrigado. Fiquem com Deus também. Fiquem com vossos amores sempre. Obrigado.